Graça e paz, amados, eu sou o Rita Oliveira e hoje eu estou aqui no Bosque Rodrigues Alves, em Belém do Pará, para falar sobre estudar a Bíblia. Se você gosta desse assunto, então você já sabe, não sai daqui porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia. Esse é o título do nosso assunto de hoje. E o texto de referência se encontra em João, capítulo 5, versículos 39 e 40. A minha versão, você já conhece, é Nova Almeida atualizada. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Nesses versículos, vemos o direcionamento que o Senhor Jesus nos dá sobre muito mais do que ler, porém, examinar as Escrituras. A palavra de Deus que aponta para Cristo. A palavra examinar significa efetuar observação ou investigação minuciosa. Então, Cristo nos inspira não somente a ler, mas observar com rigor a Bíblia, para que possamos conhecê-lo de verdade. Mas por onde começar? Velho ou Novo Testamento? Se você nunca leu a Bíblia e deseja iniciar, vou lhe dar algumas sugestões. Lembrando que isso não é uma regra, pois você pode muito bem ser direcionado pelo Espírito Santo a uma leitura eficiente e eficaz. Outra coisa importante, não é somente ler, você irá examinar, meditar no que você está lendo. E após cada trecho, capítulo ou versículo, você deve se perguntar: o que eu aprendo com esse ensinamento? Que lição, Senhor, tu queres me ensinar? E como posso aplicar isso na minha vida? Então, aqui vai a minha sugestão para você que deseja ler e se aprofundar na meditação da palavra de Deus. Eu aconselho o início da sua leitura pelo Novo Testamento, mais precisamente pela carta de Paulo aos Romanos e, na sequência, a carta aos Gálatas, pois estas cartas são destinadas a cristãos que desejam uma compreensão maior sobre justificação pela fé em Cristo e uma vida cristã pela fé. Observe Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em Romanos, Paulo traz uma palavra estridente sobre injustiça e impureza dos seres humanos, o justo juízo de Deus, os judeus e a lei, e a justificação pela fé em Cristo. Da mesma forma, em Gálatas, Paulo fala sobre a fé, a semelhança de Abraão. Observe Gálatas 3, versículo 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ao ler essas duas cartas de Paulo na sequência, você terá uma visão mais ampla sobre o homem antes e depois do sacrifício de Cristo. Observe Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nesse versículo, você consegue ter uma compreensão de que o pecado não está ligado ao que você faz ou deixa de fazer, mas ao que o primeiro homem fez, desobedeceu, e por isso toda a humanidade, querendo ou não, se tornou desobediente a Deus. Mas Romanos 5,19 nos diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos permitiu restabelecermos a comunhão com Deus perdida e agora, por livre e espontânea vontade, sermos obedientes ao Senhor e vivermos o que Deus, por sua graça, nos concedeu, que andemos em novidade de vida. Depois da leitura de Romanos e Gálatas, comece a ler as cartas aos Efésios, Colossenses e Filipenses. Nessa ordem, nessas cartas, Paulo fala sobre a nova natureza em Cristo, as coisas do alto, e exorta o cristão a viver uma vida de santidade, deixando a mentira. Paulo também destaca nessas cartas o amor fraternal, o lar cristão, a importância da armadura de Deus, o desenvolvimento da salvação, uma vida de conduta em Cristo, fé, como doutrinar nossos pensamentos, anseios, emoções e ter a paz de Deus reinando em nós. Observe Filipenses 4, versículos 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos.
perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Depois leia a carta de Tiago, que fala sobre a diferença de tentação e provação, o poder da língua e, novamente, o cuidado com o que se fala, o cuidado com a amizade com o mundo e sobre colocar os nossos planos nas mãos de Deus. Observe Tiago 4, 13 a 15. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Na sequência, leia as cartas de Paulo aos Coríntios, nas quais Paulo dá instruções bem específicas aos irmãos, mas que valem totalmente para os dias de hoje. Nessas cartas você aprenderá ainda mais sobre a mensagem da cruz e também sobre a igreja como unidade do corpo de Cristo, a vocação dos santos, o cuidado com a imoralidade, prostituição, questões sobre o casamento, idolatria, os limites da liberdade cristã, celebração da ceia, dons espirituais, semeadura, colheita e espinho na carne. Observe 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Depois de Coríntios, parta para a leitura de Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre a vida que agrada a Deus e sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Observe 1 Tessalonicenses 5, 2, 3. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Depois, leia as cartas de Pedro, onde é falado sobre os falsos mestres e também sobre a vinda de Cristo. E ainda temos lições sobre aprendermos a ter uma vida cristã íntegra. Observe 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 14. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Depois, leia Tito e Judas, que também nos dão instruções sobre os falsos mestres e doutrinas, sobre a conduta cristã no lidar com pessoas, estando prontos para toda boa obra, não difamando ninguém e sendo cordiais aos outros. Observe Tito 3, versículos 3 a 7. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Na sequência, leia o livro de Filemão, onde Paulo pede tratamento de amor por um escravo chamado Onésimo. E depois leia as instruções maravilhosas que Paulo dá ao jovem Timóteo, onde somos aconselhados, entre outras coisas, a orarmos por todas as pessoas e a favor dos que exercem alguma autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila em toda piedade e respeito. Observe 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Depois inicia a leitura das cartas de João, que nos dão uma verdadeira lição de amor a Deus e ao próximo, além de falarem da vitória sobre o maligno, sobre o poder da intercessão e nos estimula a vivermos uma vida plena em Cristo. Observe 3 João 1, versículos 2 a 4. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Agora você pode ler os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas e o livro de João. A maioria dos relatos da caminhada de Cristo se repete nesses livros. Então eu lhe aconselho uma leitura comparativa, ou seja, leia o mesmo relato nos 4 livros, simultaneamente. Daí você poderá comparar o que cada escritor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a respeito daquele acontecimento, que marca a trajetória de Jesus. Isso fortalecerá o seu aprendizado sobre os 3 anos de ministério intenso de Jesus, até sua morte e ressurreição. Na sequência, leia Atos dos Apóstolos, que fala sobre os primeiros irmãos que foram chamados pela primeira vez cristãos, e sobre a linda trajetória de Paulo, que o levou a escrever todas as cartas que você leu. E fechando esse ciclo de aprendizado sobre a palavra de Deus, leia o livro de Hebreus, que explica brilhantemente a diferença entre velha e nova aliança, o papel de Cristo como sacrifício, como sacerdote, e onde Deus, por meio de Cristo, faz uma aliança superior com a humanidade. E claro, uma narrativa brilhante sobre os heróis da fé, nos motivando e nos ensinando a aprender com eles, entendendo o propósito de Deus na velha e na nova alianças, deixando assim você preparado para ler o Velho Testamento e Apocalipse. Observe Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno assim mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Pronto, agora você pode iniciar o estudo da Bíblia pelo Novo Testamento, de uma forma bem didática, e comparar lições bíblicas entre si, aprendendo de forma clara, sabendo que a participação do Espírito Santo nesse processo é fundamental, pois sem ele seu aprendizado não passará de uma simples leitura. Então, ao iniciar cada capítulo, como mencionei anteriormente, peça ao Espírito Santo que lhe conduza em sabedoria no aprendizado diário e na aplicabilidade do que você tem aprendido. Como também disse anteriormente, essa sequência do estudo da palavra foi uma sugestão para você que nunca leu a Bíblia ou está começando a sua trajetória cristã, mas você é livre para ser guiado pelo Espírito Santo a uma leitura de acordo com o que Deus deseja que você aprenda. O imprescindível é que você leia a Bíblia todos os dias. Faça dessa leitura uma rotina de importância no seu dia e você verá o poder de Deus dessa palavra na sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.